liberdade no espírito? Será que é realmente fazer o que eu quero? Chegar na igreja e adorar da forma que eu quero? Isso no templo físico, né? Chegar lá e gritar, dançar, chorar, de qualquer uma outra forma. Será que é isso mesmo ou é muito mais do que isso? Porque em 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E em Gálatas 5, 1 e 13 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Isso se referindo à lei. E lembrando que o segundo grande templo ainda estava de pé. Isso significava voltar para a prática da lei, assim como ir ao templo e fazer os sacrifícios lá, adorando a Deus lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, e através dessa liberdade, nós temos a chance de cumprir com a lei divina, a lei que Jesus nos deu, em que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui ele está falando que sejamos servos uns dos outros pelo amor. E em 1 Coríntios 10, 24, vai dizer a mesma coisa em outras palavras, em que ninguém busca o seu próprio interesse, mas o de outro. Ou seja, quando eu me torno filho de Deus, eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu não faço mais pedidos para mim mesmo, para eu esbanjar em coisas materiais. Mas eu busco a vontade do Pai para os outros também. E em 1 Coríntios 13, de 4 a 5, vai falar que o amor, que é o próprio Deus, não busca o próprio interesse. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E servir com a própria vida até a morte, e morte de cruz. E em Gálatas 6,2 fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas aí talvez alguém vai perguntar: poxa, então quer dizer que eu tenho que largar a igreja física? Que eu tenho que abandonar esse sistema, eu tenho que fazer o quê? Porém, em João 17, 15 a 18, Jesus já tinha dito que não estava pedindo a Deus para nos tirar deste mundo. E este mundo jaz no maligno, ou seja, ele também já está todo contaminado e permanece nas trevas. Ou seja, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, para nosso coração, para que possamos ter a liberdade de adorá-lo em espírito e em verdade. Isso quer dizer que, mesmo estando nesse mundo todo contaminado em trevas, eu tenho a liberdade de adorar a Deus ainda assim. Isso não quer dizer que eu tenha que largar qualquer igreja, qualquer que seja que você pertença, mas quer dizer que é preciso deixar bem claro que você é que precisa ser edificado por Cristo e que essa igreja física ela vai perecer assim como o resto deste mundo. Mas se nós nascemos de novo em espírito, então essa casa que o próprio Cristo edifica, essa vai sim permanecer. E aí, vendo esse versículo de Apocalipse 18:4, o anjo diz assim: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Apesar desse momento, em Apocalipse 18, ser um momento muito específico da grande tribulação, a gente pode tirar proveito disso para o presente, em que se há algo que me atrapalha a ser um com Cristo, então eu devo me retirar. Se algo me atrapalha a me santificar, então eu devo me afastar. Então, se a igreja física tem nos atrapalhado em relação a isso, aí sim devemos separar. Mas se temos essa consciência em que eu devo ser um com Cristo primeiro, e eu tenho que ter certeza disso, e eu não posso de forma alguma me convencer disso, eu preciso saber disso do próprio Deus, e depois sim, aí eu posso cooperar com nossos irmãos. E aí, 2 Coríntios 11, 4 e 19, Paulo vem dizer assim: mesmo que alguém venha pregar um evangelho diferente daquilo que ele tem falado, porém essa pessoa vem de um bom coração, isso quer dizer que essa pessoa é inocente, ela está falando de algo que, apesar de ela não conhecer, e está errada, a gente pode tolerar, a gente deve tolerar essa pessoa, mesmo ela sendo insensata. Porém, a gente tem que deixar claro que todo esse conceito sobre igreja, se eu acredito que o templo físico vem de Deus, e isso é um erro, olha só o que o apóstolo Tiago fala em Tiago 2,10, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque a maldição da lei, para aquele que não cumpre, a maldição vem para todos que é aquele que não cumpre, mesmo que eu não cumpra só um, poxa, eu não cumpri apenas um, a maldição vem assim mesmo. Porém, fazendo essa mesma analogia com esse conceito, se eu acredito em um erro, quantos erros esse conceito não vai me levar? Se eu acredito que a igreja física é o lugar onde eu devo adorar a Deus e levar meus sacrifícios espirituais, a quantos outros erros isso não vai me levar? Isso me faz pensar também qual é a função do falso profeta no final dos tempos. Talvez a gente ache que era só dar apoio ao anticristo, sendo ele um líder de uma igreja majoritária. Ele dar apoio ao anticristo, isso já seria o suficiente, mas tem algo ainda mais assustador a respeito disso. A principal função dele será promover aquilo que o apóstolo Paulo falou, em que o fim não vem antes que venha a apostasia. E eu chamaria aqui de a grande apostasia, porque a gente acha que isso já vem acontecendo ao longo do tempo, em que as pessoas vão abandonando a igreja física, né? Porém, é muito mais do que isso. As pessoas vão deixando a sua fé, vão abandonando a fé, mas no final dos tempos, e eu creio que isso já está muito próximo de acontecer, até o final do ano ou o ano que vem, em que o falso profeta promoverá essa grande apostasia. Como será isso? Eu não sei. Se será por meio de decretos ou por ensinos, não sei. Mas
a principal função dele será essa. E por que será essa? Porque Deus está permitindo que o joio e o trigo, eles cresçam juntos. Porém, chegará um período em que os dois estarão maduros. E para identificar que eles estão maduros, essa apostasia precisa ser bem clara, separando o joio do trigo. Poxa, agora dá para ver, esse aqui é o joio e esse aqui é o trigo. Então, essa apostasia já será um indício em que a lavoura está madura para ser ceifada. E Apocalipse 2, de 20 a 25, vai tratar sobre um assunto em que a gente precisa entender muito bem a profundidade disso, porque ele vai falar sobre prostituição e será que isso é algo físico ou espiritual? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram o que, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Sendo que a gente vai ver como que pode ser essa prostituição de forma espiritual. Porque assim como existe a igreja verdadeira, existe a falsa. E essa falsa também é chamada de grande meretriz. E como ele está falando aqui no final, tantos quanto tem essa doutrina, e eles dizem conhecer as profundezas de Satanás, e trazendo isso para hoje, como eu vejo isso? Já viu muitas pessoas que, com o pretexto de conhecerem muito sobre batalha espiritual, eles parecem que conhecem muito mais do diabo do que de Deus. Parecem conhecer todas as armas do diabo, de como ele age, de como ele é, porém não conhece tanto de Deus, de como ele é, como ele age. E às vezes tem fundamentos que não são bíblicos, não tem um esteio bíblico firme para poder se basear nisso. E qual a diferença de doutrinas de homens e doutrinas do diabo? E é interessante que ele também fala assim, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, o evangelho puro e simples, ele não deveria ser pesado, não deveria ser penoso. Na verdade, Jesus diz, imagina só, as pessoas naquela época seguiam toda a lei e a lei é imensa. Ela tem muitos preceitos, muitas coisas a serem cumpridas. E Jesus diz, venha até mim e eu tirarei esse jugo de vocês. Então somente cumpra o que eu vos digo. Amai uns aos outros com o mesmo amor que eu vos amei. Se fizerem isso, então vocês serão meus amigos. E aqui de novo, essas pessoas, mesmo que com essa boa intenção, acabam jogando ainda mais jugo sobre as pessoas. Poxa, para você não ser atacado pelo diabo em relação a isso, então faça tal coisa, deixe de fazer tal coisa, mudando o foco do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, que é a verdade, e ao invés de ouvir o próprio Espírito Santo nos guiando, nos edificando a habitação do Senhor, essas pessoas estão sendo um outro intermediário para dizer o que devem e o que não devem fazer. E aí eu pergunto, lá em Gênesis, quem era o fruto proibido? A gente acha que seria uma árvore frutífera como essa que vemos aqui na Terra, porém não é bem assim. Em Ezequiel, Deus manda o profeta transmitir uma mensagem ao faraó, porém não é diretamente ao faraó, mas quem controla faraó, que naquele tempo, naquela ocasião, era o próprio Satanás. Porque ele vai falar, você esteve no jardim do Éden, as coisas eram dessa forma. Então, da forma que ele descreve aqui, a gente vai entender um pouco melhor isso. E diz assim, filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. As fontes das profundezas da terra o exaltaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu, e aqui se referindo aos anjos, se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos, agora falando dos seres humanos, se assentavam à sua sombra. Assim ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Continuando. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais. Os cipestres não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ou seja, ao invés de um fruto de uma árvore frutífera, igual a gente vê aqui na terra, na verdade era um alimento espiritual que veio de um ser espiritual, que neste caso era Satanás. E por receber esse alimento espiritual,
e o homem era espiritual, ele se contaminou. E agora fazendo essa relação com Apocalipse 2, agora com essa revelação de Apocalipse 17, 1 a 2 e versículo 15, na verdade aquela grande meretriz que aparece nesse capítulo, se trata também daquela Jezabel, da falsa igreja. Ou seja, tem pessoas que acabam se contaminando com a falsa igreja ao invés de seguirem a doutrina dos apóstolos e seguirem ao próprio Espírito Santo. E a gente vai ver nessa descrição que essa grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas. E lá no versículo 15 vai falar que essas muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa igreja contaminada está em todos esses lugares. Em todos esses povos. Uns se contaminam diretamente, outros de forma indireta. E para deixar claro que a gente precisa ser um com Cristo primeiro, antes de ser um com nossos irmãos. Por quê? Essa unidade a humanidade também consegue reproduzir, desde forças armadas de qualquer esfera e também desde a Torre de Babel. E não sei se é de conhecimento de todos, mas a Grande Babilônia, na verdade, esse nome Babilônia provém desse lugar Babel, e era assim denominado. E desde lá de Babel, a gente vê que essa unidade de Satanás consegue reproduzir isso, porque isso é um princípio espiritual em que ele promove também. É necessário para que haja não somente a força, mas e que assim ele possa tentar alcançar o seu propósito, o propósito que ele tem em mente. Em 2 Coríntios 8:5, Paulo estava se referindo a uma igreja que não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, é preciso que tenhamos isso muito claro na nossa mente, em que precisamos ser primeiro um com Cristo, para depois servir aos nossos irmãos, depois ser um com eles. Porque se formos um com Cristo primeiro, então seremos um com todos os que são com Cristo. E vendo essa liberdade no Espírito Santo, sendo Deus eterno, e o tempo não sendo um impedimento para ele, então seremos um com todos os que já foram, os que são e os que serão. E em Gálatas 3:28 fala que todos nós somos um em Cristo. A nossa unidade, na verdade, é Cristo. Ele que é o centro. Se nós formos um com ele, então seremos um com todos. E lembrando que tudo aquilo que nos atrapalha a ser um com Cristo, primeiro, é diabólico. Porque essa foi a oração de Cristo, para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E se é algo que atrapalha, que nos atrapalha nesse processo, então é diabólico. E isso pode incluir um templo físico, que nos faz distração, pode gerar distração em nós. Apesar de ter muitas palavras da verdade sendo ditas, as pessoas não conseguem se decidir pela verdade, o que torna elas aquilo que em Apocalipse 3 fala do morno. Esse morno, ele está próximo à verdade, mas não consegue se decidir. Diferente do entendimento que muitas pessoas têm, em que esses mornos são pessoas que já foram à igreja e saem. Elas vão e voltam, fica nesse vai e vem sem se decidir, mas pode ser que seja exatamente as pessoas que estão lá dentro do sistema, mas que estão convencendo a si mesmas, mas não conseguem se decidir pela verdade de fato. Adoram a Deus por aparências e não em espírito e em verdade, porque adoram em um lugar e não são um com Cristo. E fortalecendo essa ideia de unidade, em 1 Coríntios 12, versículos 20 e 27, diz que somos um só corpo, e vós sois corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 1, 2, fala que somos chamados para ser santos, porque assim como Deus falou várias vezes, principalmente em Levíticos, para ser santos, assim como Ele é santo. E para que isso? Para que sejamos um com Ele. Somos assim chamados para a santidade, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até mesmo o lugar não vai ser impeditivo. Sendo um com Cristo primeiro, seremos um com todos os que são com Ele. Em todo o lugar em que se invoca o nome do Senhor. Eu posso ser um com meu irmão que está em outro lugar do planeta, e até mesmo independente do tempo. Esse também é o tamanho da liberdade que temos do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 7,35 fala sobre congregarmos desimpedidamente. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Em 1 João 1,7, se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mas é preciso também ter esse entendimento. Precisamos permanecer. É na perseverança que alcançaremos a nossa alma. E se permanecermos na luz, se andarmos na luz, então mantemos a comunhão uns com os outros, sendo a luz o próprio Cristo. Efésios 3, 14 a 19 vai falar que Paulo está intercedendo por nós para que sejamos fortalecidos com poder mediante o espírito desse homem interior que temos, que nasceu de novo, e assim Cristo habite em nosso coração por meio da fé e possamos estar arraigados, alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos, ou seja, ao mesmo tempo com todos eles, qual é a largura, comprimento e altura da profundidade e o conhecimento do amor de Cristo Jesus. E isso excede todo o entendimento. Isso vai muito além do que a nossa capacidade cerebral pode processar. E tudo isso com a finalidade para que possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Parece que é algo intangível aqui para a gente, mas se nascemos de novo, somos um espírito e as limitações da carne não são as mesmas do espírito. Então, às vezes, a gente acha que isso é intangível,
mas Deus fará isso de forma plena no futuro. E a gente vai ver que quando Jesus está falando com Pedro, olha só como foi essa conversa. Pedro tinha acabado de afirmar que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala: Bem-aventurado és Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai. E isso foi por meio do Espírito Santo. E aí Jesus faz aquela afirmação que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque, sendo um novo Espírito, e próprio Cristo edificando em nós habitação para o Senhor, sendo que o próprio Cristo também ressuscitou e venceu a morte, e assim então as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A morte não terá mais poder sobre nós, assim como não tem em Cristo agora. E que ao nascermos de novo, somos guiados pelo Espírito do próprio Cristo, sendo Ele mesmo a verdade. Por isso que, sem o Espírito Santo, não vamos conseguir enxergar a verdade. E é por isso também que não devemos nos apoiar em outros homens, ter algum outro tipo de mediador entre você e Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai enxergar qual é a verdade. E você não vai conseguir enxergar que talvez certos líderes espirituais estão te transmitindo mensagens em que ele mesmo seja um guia cego e está sem o Espírito Santo e que está reproduzindo coisas humanas, tentando se assemelhar com coisas divinas, não sendo elas verdadeiras. E novamente, se somos um com Cristo e ele já venceu a morte, então transcenderemos até mesmo o que é chamado aqui de espaço-tempo, a morte e o inferno, e essas coisas não terão poder sobre nós também. E esse é o tamanho da liberdade que temos no Espírito Santo. Não somente de estarmos em um mundo que jaz no maligno, cheio de trevas, e ainda assim, nesse planeta todo contaminado, temos a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade.